no dia mais especial do ano. É uma alegria estar aqui compartilhando com você um pouquinho sobre o aniversariante Jesus. Algumas curiosidades que muitas pessoas não sabem. Jesus não foi apenas um homem humilde que veio nos dar exemplo. Jesus é Deus. E ele não é Deus a partir de quando ele nasceu de Maria. Ele é Deus desde antes da fundação do mundo. Isso mesmo. Antes que o mundo existisse, Jesus já era Deus. Então, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando diz no princípio ele era o Verbo, esse trechinho no princípio, essas duas palavrinhas também estão escritas lá, são as duas primeiras palavras da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, lá no princípio, Jesus já era Deus. Agora, ele precisou vir em um corpo humano, nascer de uma mulher. Mas interessante também que ele não nasceu da maneira natural, gerado por um homem e uma mulher. Isso mesmo, quando o anjo veio falar com Maria, ele falou que o Espírito Santo ia descer sobre ela e ela iria conceber e dar à luz a um filho. Esse filho seria chamado por causa disso Filho de Deus, porque ele foi gerado por Deus. Interessante que Jesus nem foi gerado por José, nem foi gerado por Maria, mas foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Quando José estava com medo de receber Maria, porque ela já estava grávida, à noite ele teve uma visão noturna, ou um sonho, onde o anjo falou com ele: não temas receber Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então é gerado pelo Espírito Santo. Interessante que não é o que por ela é gerado, mas o que nela é gerado pelo Espírito. Por que eu estou dando essa ênfase? Para nós sabermos que Jesus é Deus. Ele já era Deus antes que houvesse o mundo. Agora, por que ele veio ao mundo? Por que Jesus nasceu? Hoje todos nós estamos comemorando o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus. Por que ele teve que nascer? Ele teve que nascer, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus estava separado do mundo, do homem, por causa do pecado. O pecado traz separação entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, é a morte. Por causa do nosso pecado, todos nós deveríamos experimentar morte eterna. Mas a Bíblia nos ensina que quando Jesus veio, ele experimentou a nossa morte. Ele nunca pecou, mas sofreu a consequência do nosso pecado. Ele nos substituiu na nossa morte para nos dar a vida que só ele poderia nos dar. Então, quando nós sabemos sobre Jesus, cremos em Jesus e aceitamos o sacrifício de Jesus, que é chamado sacrifício substitutivo, porque ele nos substituiu na cruz. Quando nós sabemos disso, quando nós aceitamos esse sacrifício, nós não vamos mais precisar viver a consequência do nosso pecado, que Jesus já viveu em nosso lugar. Jesus também veio, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que ele veio para nos reconciliar com o Pai. O texto diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Nós que um dia estávamos separados de Deus, nós fomos reconciliados por causa do sacrifício de Jesus. Se você se sente separado de Deus, se você sente que você não está vivendo perto de Deus, eu quero te dizer, você não precisa viver mais longe de Deus. Você não precisa viver afastado de Deus. Você não precisa viver a sua vida sem Deus, porque o que Jesus fez é o suficiente para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar. Estávamos afastados, mas fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus. Agora, a última coisa que eu quero te falar, que também é muito interessante, esse mesmo texto
que diz tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, esse texto também diz que ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o serviço da reconciliação. Isso significa que hoje, todos nós que fomos reconciliados com Deus, nós, além de vivermos essa vida super unida, super próximas de Deus, nós podemos levar outras pessoas a viverem também essa vida reconciliados com Deus. Mas ainda mais, nós podemos ser pessoas a serviço de Deus para reconciliar pessoas com pessoas. Às vezes, na vida familiar, quanto mais próximos nós somos, mais fácil é ter um arranhão, é ter uma discórdia. Mas hoje é um dia para você saber que Ele te deu o ministério da reconciliação, ou seja, Ele deu a você a capacidade de perdoar, a capacidade de amar, a capacidade de procurar aquela pessoa que talvez você ofendeu, você ficou arrependido. Hoje é um dia maravilhoso para você ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem, ou quem sabe ela está aí agora com você na sua casa comemorando o Natal. É um tempo maravilhoso para você abraçar, pedir perdão, sabe? Não acuse, não fale nada que ela fez, mas peça perdão e perdoe de graça como o Senhor Jesus nos perdoou. Que o seu Natal seja uma bênção, que hoje seja um dia marcante, onde Jesus não seja apenas o aniversariante que nasceu há 2000 anos atrás, mas que ele possa nascer no seu coração para te dar essa nova vida nesse Natal de 2022. Que Deus abençoe você e um Feliz Natal. Se você quiser saber mais sobre essa mensagem com mais detalhes, amanhã às 18 horas eu vou estar pregando essa mensagem com todos os detalhes. Você é meu convidado especial para estar comigo. Que Deus te abençoe.